Vamos lá. O som tá baixo? Melhorou, ô, Laura? O som tá melhor? Não? Tá a mesma coisa? Vixe, vou ver se é o volume aí. Porque eu só tenho dois microfones e eu testei os dois e o volume que saiu aí foi o mesmo. Então estou de mãos atadas. Unfortunately, infelizmente. Bom, como eu havia dito, nós vamos ver uma aula hoje um pouquinho mais leve, tá certo? Sobre alguns gêneros textuais. De novo, professor. Produção textual é isso, né? Mas vão ser só 3 questões, tá bem? A gente vai fazer umas leituras bem conscientes, vamos dizer assim, e vamos responder umas perguntas, né? Só 3 perguntas, como eu falei, sobre gêneros textuais. A gente viu, olha, desde o começo do ano, nossa, a gente viu uns 8, 10 gêneros. A gente passou por muita coisa, né? A gente tem competência e bagagem para falar de muita coisa. O áudio, o Laura, melhorou agora? Já que você resetou, né? A prova vai ser naquela mesma folha de redação, né? Exatamente, tá bom? As provas de produção vão ser naquela folha lá, que inclusive você já tem, mas não impede nada eu mandar de novo, tá certo? O tema, eu tenho certeza que vocês também vão gostar, tá certo? E as atividades de produção que eu passei até hoje, teve um aluno, eu não sei se foi dessa turma aqui. Até onde eu saiba, sim, Sara, segunda-feira, tá? Embora, deixa eu me ver aqui, contar aqui para você um pequeno desabafo. Era do dia... Não, do dia 26 de junho, né? Foi do dia 26 de junho até o dia 29, né? Tá disponível sim, você pode buscar, né? Se não tiver uma gráfica, né, perto de você, que alguns alunos não tinham nem pensado nisso. Depois que eu falei é que deu uma luz. Se tem uma gráfica perto de você, com o arquivo você vai na gráfica e imprime lá, né? Pronto, olha aí, já vou ver umas 10. Aí já é precavido, né? Como eu ia falando, o prazo era até dia 29 de junho, né? Vocês me acreditam que 7 de julho, ou seja, 9 dias depois do prazo, eu ainda estava recebendo prova. Mas, pelo amor de Deus, mantenham o prazo, tá bom? Porque o esquema vai ser aquele mesmo. Entregou no prazo, sua nota vai valer de 0 a 10, tá bom? Embora eu acredite que é impossível vocês tirarem menos de... Eu vou ser realista, menos de 6. É impossível. Ainda mais com as aulas que eu passei. Eu acredito que é impossível vocês tirarem menos de 7 também. Porque aí vão ter que ser uns 30 deslizes, né? Ou então o desrespeito total de uma competência ou duas, né? De duas competências, aliás. Que também vocês não vão fazer isso, né? Exceto que seja de propósito, que não vai ser o caso também. Das redações dessa turma, eu só tenho que dar os parabéns, né? Uma salva de palmas. Palma de rico, que é só assim. Só assustando as mãos. Bom, mas o esquema vai ser esse mesmo, tá bom? Agora vamos para a aula de hoje, né? Cadê o esquema aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vou apresentar e eu vou ler. Quem quiser ler comigo, fique à vontade, tá bom? Quem quiser acompanhar a leitura, aliás. F11. É só uma parte do texto, viu? Vamos lá. Primeira questão. Os dias lindos. Acontece em abril
nessa curva do mês que descamba para a segunda metade. Os boletins meteorológicos não se lembraram de anunciá-lo em linguagem especial. Nenhuma autoridade munida de organismo publicitário tirou partido do acontecimento. Discretos, silenciosos, chegaram os dias lindos e aboliram, sem providências drásticas, o Estatuto do Calor. A temperatura ficou amena, conduzindo à revisão do vestuário. Protege-se tudo nada o corpo, que vivia por aí exposto e suado, bufando contra os excessos da natureza. Sob esse mínimo agasalho, a pele contente recebe a visita dos dias lindos. A cor, redescobrimos o azul correto, o azul azul, que há meses se desaparecera em manchas cinzentas no branco sujo do espaço. O azul reconstituiu-se na luz filtrada, decantada, que lava também os matizes empobrecidos das coisas naturais e das fabricadas. A cor é mais cor na pureza deste ar que ousa desafiar os vapores, emanações e fuligens da era tecnológica. E o raio de sol benevolente, pousando no objeto, tem alguma coisa de carícia. O ar ficou mais leve. Ou nós é que nos tornamos menos pesadões, movendo-nos com desembaraço, quando antes andar era uma tarefa dividida entre o sacrifício e o tédio. Tornou-se quase voluptuoso andar pelo gosto de andar, captando os sinais inconfundíveis da presença dos dias lindos. Foi certamente num dia como estes que Cecília Meirelles escreveu: a doçura maior da vida flui na luz do sol, quando se está em silêncio. Até os urubus são belos, no largo círculo dos dias sossegados, porque a primeira consequência da combinação de azul e leveza do ar é o sossego que baixa sobre nosso estoque de problemas. Eles não deixam de existir, mas fica mais fácil carregá-los. Então, é preciso fazer justiça aos dias lindos, oferecer-lhes nossa gratidão. Será egoísmo curti-los na moita, deixando de comentar com os amigos e até com os desconhecidos que, por acaso, ainda não perceberam o raro presente de abril. Repare como o dia está lindo. Não precisa botar ênfase na exclamação. Pode até fazê-lo baixinho, como quem transmite um boato e não deseja comprometer-se com a segurança nacional. Mesmo assim, a afirmação pega. Não só o dia fica mais lindo, como também o ouvinte, quem sabe se distraído ou de lenta proporção sensorial, ganha a chance de descobri-lo igualmente. Descobre e passa adiante a informação. A reação em cadeia pode contribuir para amenizar um tanto o que eu chamo de desconcerto do mundo, de onde se conclui deixar de lado, mesmo por instantes, o peso dos acontecimentos mundiais trágicos, esmagadores, para degustar a finura da atmosfera e a limpidez das imagens recortadas na luz. É um passo dado para reduzir o desconcerto, na medida em que a boa disposição de espírito de cada um pode servir de prefácio ou rascunho de prefácio à pacificação ou relativa pacificação dos povos e seus dominadores. Em vez de alienação, portanto, o prazer dos dias lindos é terapia indireta.
Pode ser que o desconhecido lhe responda com um palavrão, desses em moda na sociedade mais fina. Não faz mal, não se ofenda. Ele descarregou sobre sua observação amical o azedume que ameaçava corroê-lo no íntimo. Livre desse fel, talvez se habilite a olhar também para o céu e a descobrir, mesmo certa beleza esvoaçante no urubu. De qualquer modo, foi avisado. Já sabe o que estava perdendo. A consciência de que certos dias de abril e maio são mais lindos do que os outros dias em geral. E nos integram num conjunto harmonioso, em que somos, ao mesmo tempo, ar, luz, suavidade e gente. Carlos Drummond de Andrade, Jornal do Brasil, 1970. Antes de mais nada, que aqui, meus queridos e minhas queridas, meus amores e minhas amoras entenderam do texto? O que a gente tem para dialogar? Claro que ele está falando de uma condição climática favorável, de uma condição climática mais agradável quando comparado com outra condição climática que ele chama de excessos da natureza. E que é uma condição climática que a favorável, né, é aquela condição onde podemos ver o azul do céu, né, e a beleza, o resplendor da luz do sol. E aí, o que é que vocês acharam? Melhor dizendo, interessante, desinteressante? Era melhor ter lido Harry Potter? Não vou falar nada, pessoal. Olha lá, hein? Depois é só 5 pessoas devolvendo a atividade, hein? Faço das suas palavras assim. Tenha vergonha não, ô Letícia. Pode externar os sentimentos. É um texto bonitinho, né? Bonitinho. Poderia ser outro texto mais tocante. Né? Então vamos pular para as questões, né? Chatinho? Por que chatinho, Ítalo? Assim, eu diria, talvez chatinho, partindo do ponto que ele falou em muitos parágrafos, a mesma coisa, né? Dizendo como esses dias lindos, né, de verão são bonitos, são maravilhosos, como podemos notar sua beleza, e recomenda que a gente fale isso para outras pessoas, para os amigos, para os desconhecidos. Olha, estamos no verão, tá vendo como uma estação maravilhosa? E ele vai falando isso sempre, a mesma coisa, na mesma linha de pensamento, né? Talvez isso faça do texto, eu vou até mudar, não chato, talvez cansativo, né? Porque ele mudou as palavras e disse a mesma coisa. E você vai para pensar aí, puxa vida, não foi isso que ele falou no parágrafo anterior? Eu acho que talvez por isso você e talvez algum outro colega seu ou outra colega sua tenha achado chato. Esse texto zerava numa dissertação. Olhe, a princípio não é uma dissertação, tá bom? Notou a enorme personalidade? Pois é. Por isso que... Ah, sim, agora eu entendi o que você quis dizer. Uma redação... Se eu passasse uma redação e o aluno fizesse isso, ele tiraria um zero, né? Entendi. Muito bem. Basicamente, a partir da pessoalidade, a gente já tem 2 pontos ali a menos de cara, né? Que é triste. Mas vamos lá, vamos ver as questões. Né?
Sobre o texto de Carlos Drummond de Andrade, podemos afirmar que se trata de um texto do gênero, olha só, look at us. Nós vimos tudo isso aqui, né? A gente viu crônica, poema, carta vocês viram e não foi nem comigo. Reportagem, vimos editorial e artigo de opinião, né? Esse abençoado aqui de cima, esse texto do Carlos Drummond de Andrade, vamos em parte, tá bom? Olha, embora ele tenha sido escrito para um jornal, né, ou no mínimo publicado em um jornal, ele não se trata, eu vou dar essa colherinha de chá para vocês, de uma reportagem, né? Ele poderia se tratar de um editorial ou um artigo de opinião, que necessariamente tem as mesmas características, talvez não a mesma estrutura, né? Editorial e artigo de opinião não têm a mesma estrutura, mas têm as mesmas características. Pode ser um editorial, pessoal? Meus queridos estão calados. Pessoal, se vocês não usarem o microfone, eu vou ter que sair do chat, ou sair da apresentação e vir aqui. Rapaz, olha só responderam rapaz, não acredito não. Não é um editorial, né? Então vamos lá, a gente tem outras opções. Carta, poema e crônica. Vamos na essência da coisa. É uma carta? Quais são os elementos principais da carta? Não, pois não chute não. Você pode acertar a quina da parede aí, depois você se machuca e vai dizer que a culpa é minha. Presta atenção, é uma carta? Uma carta a gente tem necessariamente o quê? A gente tem remetente, né, e destinatário. Aqui a gente não tem isso, né? Então a gente já vai descartando essa possibilidade de ser uma carta, né? Restando-nos duas opções: poema e crônica. É um poema? Ele é versado? Texto em versos? É ou não é? No chute, não. A Letícia disse que não é em versos. E claro que não é em versos, né? Vou fazer um teste aqui, só um segundo. Se eu vou usar essa câmera para desligar esse microfone aqui. Espera aí. Tcharam! Pronto. Agora vai dar certo. Desse jeito eu vejo o chat de vocês. Eita. Ítalo, não leva mal, não? Eu tenho um curso, cara, de edição de videoaula pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Viu? Brinca pra tu ver. Bora lá. Sem brincadeira agora, pessoal. Como eu falei, não é reportagem, né? Não tem as menores características estruturais de uma reportagem. Vamos passar para o editorial, que a gente também pode chamar de artigo de opinião, porque, como eu falei, embora tenha as mesmas características, isso eu falei nas nossas aulas anteriores, né? Bem antes da gente começar a trabalhar a dissertação, ele tem as mesmas características, mas a estrutura, opa, é um pouquinho diferente. A princípio, nem sequer isso aqui é um artigo. E já morre aí também. Carta não é, porque não tem destinatário, não tem remetente,
não tem a data, nem a cidade onde foi escrita a carta, então morre aí. Poema também não está versado, né? Não é um texto em versos, nem versos brancos ou versos rimados, né? Então, por eliminação, né? Na hipótese de eu não saber a resposta, então eu vou marcar A, crônica. Mas aí se eu souber qual é a resposta, né? Porque eu sei que não é o item B, C, D e E, e eu disse os motivos. Então eu conheço, né? E o que cargas d'água é uma crônica. A crônica é aquela produção textual, né? Aquele gênero que trata sobre assuntos do cotidiano, né? Assuntos contemporâneos, coisa da minha época, que foi lido e escrito aproximadamente no mesmo período, né? Então, eu vou marcar a crônica. Questão 2. Isso daqui a gente vai ter que ler um pouquinho também. Assinale a alternativa que associa, respectivamente, as características e função social dos gêneros mencionados abaixo, né? A gente vai ter aqui características e funções sociais nos itens aqui descritos, e os gêneros vão ser mencionados na próxima página, tá bom? Ah, professor, por que o senhor está passando isso? Isso aqui também é uma maneira de a gente satisfazer as competências 2 e 3, tá certo? Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o texto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. E a competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar opiniões, fatos, informações e argumentos em defesa de um ponto de vista. Tudo isso aqui é um enriquecimento de repertório vocabular e repertório sociocultural. Isso aqui tem tudo a ver com dissertação. Acho que a maioria de vocês vai concordar, né? Vamos lá. Item 1. Pequena narrativa em que os animais são personagens, são as personagens protagonistas. Você já sabe o que é? Qual é o gênero textual que fala disso aqui, pessoal? Eu não preciso nem ler o resto, não. Quero ver no chat aqui. Quero ver o chat bombando aqui. Qual é o gênero textual cuja característica principal é isso aqui? É uma narrativa curtinha, né? E os animais são os protagonistas. Olha aí. Acertou, Gisele. Muito bem, é a fábula, pessoal. Vamos ler o restinho, olha. Apresenta uma crítica ao comportamento humano por meio da atitude de animais. Esse gênero serve como distração e moralização, pois apresenta determinados valores considerados socialmente aceitos, né? Exatamente. 2. Texto com linguagem verbal e não verbal, da ordem do descrever para prescrever, com o uso de elementos voltados para determinado público-alvo. Opa, peraí. Determinado público-alvo? Linguagem verbal e não verbal? Descrever ou prescrever? Tá muito suspeito. Eu acho que vocês viram isso comigo uns dias atrás, né? Cujo objetivo é despertar sentidos ou desejos. Apresenta predomínio da sugestão sobre a informação. Nossa Senhora, quem acertar isso aqui, eu vou dar um chocolate quando voltarem às aulas presenciais. E aí? Vamos lá. Eu vou dar uma dica, né? Na verdade, eu vou passar os itens. Tá, a Gisele colocou, né?
Texto publicitário. É, sim, eu coloquei anúncio, né? Mas está certo, tá bom? Pertence ao texto publicitário, né? Da parte, olha só, de... Eita, cadê? Aqui. É de linguagem verbal e não verbal, a gente viu, né? Por sinal, foi o penúltimo ou último gênero textual que a gente viu, né? Que traz descrição e prescrição, né? É voltado para um determinado público-alvo e o objetivo, olha só, despertar sentidos, sentimentos, né? Desejos, e tem o predomínio da sugestão sobre a informação, que é aquela parte que eu ensinei para vocês, que a gente vai chamar no texto de persuasão, convencimento, né? Eu até falei que o convencimento não necessariamente se configura como obrigação, né? Eu dei o exemplo deixa eu ver o que foi mesmo? Batom, chocolate batom. Propaganda até tempos atrás dizia: compre batom. Você vai numa lanchonete, tem lá escrito: beba Coca-Cola. Tudo no imperativo, tudo na ordem, dando ordem, né? Vamos lá, muito bem. Olha, tá vendo? As aulas não são difíceis, não, pessoal. A gente viu um montão de texto publicitário, né? E agora a gente está só contextualizando. Facinho, moleza. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Ah, tá certo. Próxima questão. E última, por sinal. Do Enem 2012. Essa daqui eu fiz, tá bom? Tenho ótimas lembranças. E como manejava bem os cordéis e seus títeres, ou ele mesmo, títere voluntário e consciente, como entregava o braço, as pernas, a cabeça, o tronco, como se desfazia de suas articulações e de seus reflexos quando achava nisso conveniência. Também ele soubera apoderar-se dessa arte, mais artifício, toda feita de sutilezas e grosserias, de expectativa e oportunidade, de insolência e submissão, de silêncios e rompantes, de anulação e prepotência. Conhecia a palavra exata para o momento preciso, a frase picante ou obscena no ambiente adequado, o tom humilde diante do superior útil, o grosseiro diante do inferior, o arrogante quando o poderoso em nada o podia prejudicar. Sabia desfazer situações equívocas e armar intrigas das quais se saía sempre bem, e sabia, por experiência própria, que a fortuna se ganha com uma frase, num dado momento, que este momento único, irrecuperável, irreversível, exige um estado de alerta para sua apropriação ou aprendizado. No conto, o autor retrata criticamente a habilidade do personagem no manejo de discursos diferentes, segundo a posição do interlocutor na sociedade. A crítica à conduta do personagem está centrada na imagem do títere ou fantoche, em que o personagem acaba por se transformar, acreditando dominar os jogos de poder na linguagem, na alusão à falta de articulações e reflexos do personagem, dando a entender, eu acho que eu pulei, né, o Gisele. Fala, mulher.
Eu pulei. Era D, minha querida. Eu esqueci do finalzinho aqui, olha. Texto com as mesmas características básicas da narração, sem, contudo, apresentar conflito. Tem a função social de representar experiências vividas situadas no tempo. No caso, o relato autobiográfico. Acho que eu me empolguei por causa do tempo. Puxa vida, eu esqueci desse item. Dá 0 para ele. Perdão, pessoal. Por causa do tempo, eu me adiantei demais. A resposta da 2 é a D, tá bom? Me adiantei por causa do tempo e acabei pulando a leitura do terceiro item, tá? Perdoem. Bom, na imagem, assim, a crítica da conduta do personagem está centrada na imagem do títere ou fantoche, em que o personagem acaba por se transformar, acreditando dominar os jogos de poder na linguagem, na alusão à falta de articulações e reflexos do personagem, dando a entender que ele não possui manejo dos jogos discursivos em todas as situações. Jogos discursivos aqui seria como aquela amiga Falciane que manipula as situações para se dar sempre bem, né? Acho que assim fica melhor exemplificado. A crítica à conduta do personagem está centrada no comentário feito em tom de censura pelo autor sobre as frases obscenas que o personagem emite em determinados ambientes sociais, nas expressões, nossa, travou, nas expressões que mostram tons opostos, nos discursos empregados aleatoriamente pelo personagem em conversas com interlocutores variados, ou no falso elogio à originalidade atribuída a esse personagem, responsável pelo sucesso no aprendizado das regras de linguagem da sociedade. Essa daqui eu não vou mentir para vocês. Ela é um pouquinho mais complicada. Vou deixar aqui para vocês procurarem a melhor resposta. E aí, pessoal? Nada de resposta? Estão com dúvida em alguma palavra? É que o meu telefone aqui travou, eu tive que voltar para cá. Um minutinho, pessoal. Olha, títere, caso vocês não saibam o que é boneco que se move, né? Basicamente, a gente pode chamar títere e fantoche da mesma coisa, mas títere é um bonequinho articulado, tá certo? Pronto, acho que destravou, agora vai. Só mais alguns segundos, pessoal, que eu já vou encerrar. Vamos lá. Seguinte, vou explicar logo a questão correta.
No conto, o autor retrata criticamente a habilidade do personagem no manejo de discursos diferentes segundo a posição do interlocutor na sociedade. Então, o autor, né, aqui a gente já sabe que ele está fazendo uma crítica sobre a questão de o personagem utilizar discursos diferentes, né, mecanismos linguísticos diferentes, dependendo da situação, né, dependendo da sua posição social, e dependendo de a quem ele se refere, né? Ele faz uma crítica. Essa crítica à conduta do personagem está centrada na imagem do títere ou fantoche em que o personagem acaba por se transformar, certo? Porque estamos dizendo aqui que o personagem tem essa característica de se articular a uma diferente situação, né? Desse jeito, ele acredita que domina os jogos de poder na linguagem, né? Ele se acha um grande um falante, né? Um grande orador, uma pessoa que ludibria e que persuade, ou seja, que convence qualquer pessoa com jogos de linguagem, né? Terceira questão, item A, tá bem? Essa daqui a gente já está entrando nas questões mais complicadinhas, tá bom? Bom, meus queridos, essa é a nossa atividade de hoje, certo? Nossa atividade de hoje é essa. Eu vou saindo aqui, já estou roubando 2 minutinhos do intervalo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar essa atividade junto da outra no Google Sala de Aula, ambas para a semana que vem. A gente se vê ainda essa semana, a gente se vê amanhã com Geografia e sexta-feira com Geografia de novo. Bom, eu desejo um excelente simulado para todos. Façam com calma, façam com consciência, tá certo? Um abraço e até a próxima.